O ETF passivo tende a acompanhar o valor do índice de referência. Tende não, vai acompanhar. Ele não vai acompanhar instantaneamente, porque tem a recomposição da carteira do ETF. Quando você pensa em um ETF, aquilo é um fundo. Na verdade, ele é um fundo cuja fração você está negociando na bolsa. Então vamos lá, por exemplo, aqui para a BOVA11. Né? BOVA11 é um ETF de índice, tá? Do Ibovespa. Ao longo do dia, esse troço aqui é um fundo que a BlackRock tem, com todos os ativos do Ibovespa na proporção que eles têm, financeira e percentual em relação ao seu volume, e que a BlackRock tem isso. E ela te vende isso aqui, ó, para você negociar como uma fração disso. É como se você fosse um cotista de um fundo, só que aqui tem uma liquidez 1000 vezes melhor, porque você faz o negócio direto na bolsa. Enquanto que um fundo você tem uma série de limitações. Você não pode ficar fazendo trade ali todo dia, não dá, não vai funcionar, tem uma série de outras regras, não dá certo. Então isso aqui mimetiza o negócio. Só que, óbvio, havendo uma deslocação muito violenta do preço de alguma ação, alguma coisa assim, a BlackRock ela tem que negociar milhões de ações aqui para representar isso. Isso tem um tempo, isso tem um lag, isso tem uma dificuldade, e aí muitas vezes ele atrasa um pouquinho. Mas no final isso vai bater com o índice. Tá? Pode demorar ali um pouquinho para cá ou para lá, mas vai acontecer. Em um pânico de mercado, o valor do ETF pode permanecer deslocado do índice? Pode, como eu falei agora. Tá? Eles com certeza têm robôs para fazer isso e vão conseguir fazer a movimentação rápida. Né? Eu não sei como é que eles fazem isso, mas com certeza é através de robô. Imagina um cara ficar o dia inteiro fazendo cálculo de quanto que está valendo agora isso na proporção daquele ativo desse aqui. Não deve ter. Né? Com certeza tem um robô fazendo isso, ele vai comprando e vendendo aquele negócio. Mas em algum momento pode haver um descasamento por um curtíssimo intervalo de tempo. Se as pessoas estão pensando em fazer arbitragem com relação a isso, já esqueçam, não vai funcionar. Tá? Então, se a ideia é essa, esqueça. Certo? Então, esqueçam, não vai funcionar. Se a ideia é arbitragem. Mas pode ter um lagzinho aqui de alguns, né, segundos, alguma coisa assim, pode acontecer por conta desse volume grande. Mas como os ativos do Ibovespa, todos eles, e os que são representativos, os que realmente vão impactar nisso aqui, Petro, Vale, Tube, BBAS, ah, Sambi, BBDC4, tal, esses ativos, que são os que tem, pô, somando esses ativos aí, 6 ou 7, eles dão 50% do Ibovespa. E eles têm uma liquidez violenta. Portanto, não vai ser difícil eles negociarem, que precisam negociar com esses ativos. Os outros, tem muito ativo no Ibovespa que tem assim, participação 0,8%. Quer dizer, o ativo, mesmo que ele não tenha tanta liquidez, como ele não tem tanta liquidez, ele também tem uma participação menor no mercado. Porque isso, né, no cálculo do Ibovespa, é levado em conta uma série de coisas, dentre elas essa participação. Se ele não tem muita liquidez, participa pouco, portanto, mesmo que ele varie muito, a diferença aqui vai ser irrisória. Então, não, se tem, se o pensamento é fazer algum tipo de arbitragem, esquece. Não vai funcionar. Pessoa física não vai viver de arbitragem. Não vai ganhar dinheiro com arbitragem, esquece, não vai. Tá? Pessoa física não tem a menor chance nisso. Tá? Comparação, por exemplo, esses caras têm robôs, gente, dentro da bolsa. Não é perto, é dentro, é lá dentro do edifício. Tá? E a distância deles para o mainframe da bolsa é medida pelo fio em metro. E dependendo da distância que você fica do mainframe, o custo daquele slot é maior ou menor. Não estamos falando de como a gente, que tem um lag para falar de sei lá quantos milissegundos. O cara não tem lag nenhum, ele está dentro do prédio da bolsa, ele tem um computador dedicado a isso, por exemplo, tem eles computadores que operam esse tipo de coisa, eles nem sistema operacional têm. Tá? Então você não roda um programa sobre um sistema operacional que se comunica com o hardware. Não. Não tem sistema operacional, você tem o hardware e tem um programa feito em assembler ou linguagem de máquina, como vocês preferirem chamar hoje em dia, os nomes mudam, mas em uma linguagem de baixo nível, né, de low level, e que ele atua, e geralmente é dentro do EEPROM, ou seja, está gravado, está preso na placa, e ele negocia aquilo direto. Quando você quer mudar o programa, você tem que mudar a programação do EEPROM. Então, não, é incomparável o que eles fazem com o que a gente pode fazer. Portanto, se a ideia tem alguém na cabeça que vai fazer arbitragem no mercado hoje em dia, desiste, não tem.
Pessoa física, não. Os caras fazem. E mesmo eles, para fazer, não é fácil.